tempo todo quero manifestar tua glória no mundo. Para o bem das nações, queima teu fogo em mim. Acende a chama em minha alma e faz o mundo ver. Para o bem das nações, queima teu fogo em mim. Para o bem das nações, queima teu fogo. Halu! Estamos em um dos lugares mais importantes do mundo. Estamos em Herhuta, sob as vistas do Senhor. Queremos apresentar a você a história do avivamento moraviano. Como aconteceu? É o que nós vamos descobrir nesse lugar. Depois da morte de John Hus, o pré-reformista, em 1415, a perseguição da Igreja Católica só aumentava aos que tinham aderido aos ensinamentos de Hus, o Ganso. Em toda a Boêmia e Morávia, atual República Tcheca, via-se o terror da Inquisição. Muitos cristãos reformistas foram mortos. Eram dias de terror. Mas era tarde demais para conter a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Para milhares de cristãos, conhecer a verdade custou-lhes a vida, assim como para o seu precursor, John Hus, que foi queimado na fogueira da Inquisição. Mas na Boêmia, a verdade prevaleceu. As reformas hussitas tinham atingido toda a região e movimentos cristãos cresciam fora do sistema religioso da Igreja Católica. Para entender Herhuta, é necessário saber o início de tudo. E o início de tudo foi aqui, em Praga, República Tcheca. Essa região antes era dividida em duas, Boêmia e Morávia. E aí que você pode lembrar, os moravianos, exatamente, saíram daqui depois de toda a perseguição religiosa, saíram fugidos e foram a Herhuta. E lá eles se refugiaram nas terras de Zinzendorf. A Boêmia e a Morávia era praticamente composta pelo povo tcheco, mas em sua maioria pelo povo eslávico. Mas em muitas cidades haviam comerciantes alemães. Os dois países, a Morávia e a Boêmia, tinham uma unidade política. Depois de Hus, tiveram uma unidade também de crença das verdades bíblicas. Basicamente, 50 anos após a morte de John Hus, os hussitas se reorganizaram no ano de 1457. No período da Reforma Protestante de Lutero, em 1517, haviam entre 150 a 200 mil membros da Reforma Hussita e 400 igrejas por toda a Europa Central. Mas no levante da Guerra dos 30 Anos, século XVII, a Boêmia e a Morávia foram dominadas por um rei católico romano, o qual desencadeou uma terrível perseguição contra os moravianos. 15 de seus líderes foram decapitados. Os membros da igreja foram mandados para os calabouços e para as minas para trabalhos forçados. Suas escolas foram fechadas, bíblias, inários, catecismos e escritos históricos foram totalmente queimados. E os hussitas se espalharam. De fato, 16 mil famílias repentinamente se tornaram refugiadas. Por quase 100 anos, procuravam fugir da perseguição. Por causa disso, formaram uma poderosa rede de cristãos clandestinos através de pequenos grupos. Apesar de toda a perseguição, a Igreja Morávia e a Igreja Boêmia não paravam de crescer. E a causa do maior crescimento depois do Espírito Santo se deu por causa de um homem que Deus levantou, muito inteligente, cheio de Deus. O seu nome, Johann Amos Comenius.
Educador, cientista e escritor tcheco. Como pedagogo, é considerado o fundador da didática moderna, criador das revistas em quadrinhos. Foi um inovador e um dos primeiros defensores da universalidade da educação, conceito que defende em seu livro Didática Magna. Apoiava o acesso das crianças pobres e das mulheres à escola. Era seguidor do pré-reformista boêmio John Hus. Comênios era órfão de pai e mãe e perdeu todos os irmãos. Foi criado por uma família morávia sem carinho. Teve uma educação comum e rígida. Terminou seus estudos de astronomia e matemática em Heidelberg, na Alemanha. Aos 26 anos, foi ordenado pastor da Igreja dos Morávios em 1616. Mudou para Fulnek, capital da Morávia, onde se casou e teve filhos. Mas na Guerra dos 30 Anos, ele perdeu a esposa e 2 filhos numa epidemia, e todos os seus livros escritos foram destruídos. Foi o último bispo da Igreja Russita e tornou-se um fugitivo religioso. Refugiou-se na Polônia, em Leszno, e voltou às atividades pastorais e educacionais. Sua fama como cientista crescia por toda a Europa pelos seus escritos. Comênios morreu famoso e prestigiado em 1670 em Amsterdã. Em 1956, a Unesco decidiu publicar todas as suas obras e apontou suas ideias como inspiração para a fundação dessa instituição. Deus usa seres humanos. Deus usou Zinzendorf. Se ele não tivesse se colocado na posição de Deus, a história dos moravianos não teria acontecido como de fato aconteceu. Nós queremos apresentar a você a história dos moravianos e todo o legado de Zinzendorf. Zinzendorf amava profundamente o Senhor Jesus. Ele tinha um ardor no seu coração que era um alvo: pregar o Evangelho aos seus conterrâneos. O desejo e propósito dele era consagrar sua vida à pregação do Evangelho. E aqui começa a história do avivamento moraviano. Apesar do interesse pelas coisas de Deus e de sua obra, ele encontrou forte oposição por parte de sua avó e do seu tutor, que o levaram de Halle para estudar direito na Universidade de Wittenberg, no período de 1716 a 1719. Fizeram isso para que ele pudesse ingressar no funcionalismo público, como era o desejo insistente de sua família. Mesmo estudando as leis, ele consagrava seu tempo vago ao estudo da teologia e muitas vezes passava noites inteiras em oração e estudo bíblico. Numa viagem de turismo pela Europa, o conde visitou a galeria de pintura em Düsseldorf e viu o quadro de Cristo com as seguintes palavras embaixo: "Eu tudo fiz por ti, o que tu fazes por mim?" E isso tocou-o tão profundamente que o levou a refletir a respeito de Cristo. Ele sentiu-se como se não pudesse responder a essa pergunta e saiu dali decidido
a dedicar sua vida ao serviço de Cristo. Em 1722, partiram da Morávia liderados por Christian Davy. Passaram 12 dias viajando por montanhas e chegaram aqui, em Berthelsdorf. Bem-vindos a Berthelsdorf. Zinzendorf permitiu que os irmãos boêmios e morávios que procuraram abrigo na Saxônia viessem para esse lugar. O conde Zinzendorf morava com a sua família aqui. Ao chegar na fazenda de Zinzendorf, o administrador conduziu-os com muito amor e carinho às colinas da fazenda. Um lugar chamado Hutberg, que era montanha de vigia, onde o proprietário da fazenda olhava o gado. E exatamente ali naquele lugar, eles disseram: aqui o Senhor vai nos vigiar. Então aquele lugar foi onde tudo começou. De maio de 1724. A igreja nasce depois de acertos de convivência, respeito e amor ao próximo. A igreja em Herrhute, a partir da reconciliação entre eles, começa a ter um alvo de vida: viver em santidade. Mas no dia 13 de agosto de 1727, a Igreja dos Irmãos renasce espiritualmente. A Unitas Fratrum, aquela que se originou com os irmãos tchecos e foi estabelecida por Comênios. Agora Deus permite a Igreja dos seus antepassados renascer. Cearam juntos, choraram e Zinzendorf reestabelece a Igreja dos Irmãos Moravianos. Não demorou tanto para que começassem a ocorrer os conflitos entre os irmãos. Por questões culturais, doutrinárias, eles discutiam a respeito de tudo. Em meio a acertos e dificuldades, houve um grande dia, 12 de maio de 1727. A comunidade chegou a um ponto comum. Zinzendorf pregou um sermão de aproximadamente 3 horas que se referia à comunhão entre os irmãos. E nesse discurso houve um grande avivamento entre eles. Nesse dia houve perdão,
arrependimento, muita lágrima. E eles abraçavam uns aos outros, arrependidos e pedindo perdão. Com um mover de comunhão e quebrantamento, essa comunidade estava prestes a viver um dos maiores avivamentos da história da igreja. Em 13 de agosto de 1727, Zinzendorf e mais alguns irmãos morávios se reuniram para orar e conversar. Passaram a noite inteira. E nesse dia, seus corações arderam para orar 1 hora por dia, revezando 24 mulheres, 24 homens. Essa oração durou mais de 100 anos. Uma das principais passagens bíblicas usadas para este mover foi Levítico 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Com essa unção de reconciliação, algo novo também aconteceu. 24 mulheres, 24 homens decidiram orar sem parar, apenas 1 hora por dia. E essa oração durou mais de 100 anos. Que avivamento Deus manifestou depois da reconciliação dos irmãos, depois da relação de intimidade com Ele, depois da busca pela santidade pessoal. Deus então desperta o coração desse povo para orar sem parar. Depois dessa unção revelada, Deus fala para eles, então está na hora de serem enviados para as nações da terra. Nesse dia memorável, eles cearam juntos, choraram e chegaram a declarar: agora aprendemos a amar. Impulsionados por esse mover de reconciliação, de amor mútuo, Deus não perdeu tempo. Semanas depois, estabelece um fogo no coração desses irmãos para o envio missionário para todas as nações onde eles puderam alcançar. Houve, de fato, um despertamento missionário a partir da reconciliação daquela pequena igreja. Os irmãos moravianos eram um povo simples, amoroso e cheio de Deus. Viviam da agricultura e do artesanato, mas o melhor ainda estava por vir. Todo esse envolvimento do Espírito Santo com essa comunidade tinha um alvo: o envio missionário que alcançasse muitas nações da terra. O emblema da igreja é um cordeiro com uma bandeira vitoriosa, que significa: o cordeiro venceu, vamos segui-lo. Em 1731, o conde Zinzendorf conheceu um ex-escravo africano da ilha de São Tomé convertido a Jesus Cristo, que lhe fez um apelo para enviar missionários para ensinar o Evangelho ao seu povo. Ao saber disso, a comunidade de Herrhuter agiu rapidamente. Um jovem artesão chamado Leonard Dober e um carpinteiro de nome David Netschmann responderam ao chamado. Desde então, muitos foram a lugares impossíveis de alcançar. Os fundamentos da Igreja dos Morávios, ou Unitas Fratrum, que significa unidade dos irmãos, eram unidade cristã, unidade pessoal, piedade, vida santa, fé, missões e música. O testemunho dos irmãos morávios queimou o coração de muitos avivalistas, como John Wesley, William Carey e muitos outros. Muitos missionários morávios chegaram a se vender como escravos e ir a lugares distantes, como Suriname e outros lugares da América do Sul. A unção evangelística dos moravianos era tão poderosa que se prepararam para entrar no Brasil e o governo brasileiro os impediu, temendo uma grande conversão. Foram à Letônia e a outros países da África.
Zinzendorf tornou-se um pregador com muito ardor missionário, dando ênfase à proclamação do evangelho cristocêntrico. Contribuiu de forma significativa para o despertamento e consciência missionária das igrejas daquela época. Para alcançar esse objetivo, viajou por vários países, inclusive para a América, com a finalidade de influenciar o maior número de pessoas possível para esta grande obra que até então escapara da ênfase de grandes homens de Deus. Zinzendorf tornou-se o líder espiritual do movimento moraviano por mais de 30 anos, inspirando e guiando a igreja para as atividades missionárias em todo o mundo. Essa cidade foi terrivelmente atingida pelos nazistas. Apesar disso, a cidade respira Zinzendorf e a história dos irmãos moravianos. Ruas, hotéis, casas e adoradores do mundo inteiro vêm adorar aqui. É para lá que nós estamos indo, para a torre de vigia, Herrhute, sob as vistas do Senhor. Ao chegar, o administrador da fazenda tratou-os com muito carinho. Eles foram trazidos para o lugar alto de toda a propriedade de Zinzendorf, exatamente aqui, Herrhute, debaixo das vistas do Senhor. Eles sentiam isso diariamente, não só para os moravianos, mas Herrhute se tornou um refúgio para huguenotes e anabatistas, dentre muitos outros refugiados religiosos que procuraram em Zinzendorf um abrigo. Estamos na torre de vigia da cidade de Herrhute, na Alemanha. E esse lugar é um lugar extremamente importante e é um sinal de Deus para as nações da terra. Apocalipse 4:1 fala de João, que viu uma porta aberta no céu e ele em espírito entrou por ela em arrebatamento e viu o céu, viu o futuro e escreveu Apocalipse. Há uma porta aberta no céu para nós em nossos dias, ainda hoje, todo o tempo. A cidade de Herrhute experimentou um avivamento de uma porta aberta aproximadamente um século. Há quem diga que foi mais de 100 anos. Nesses últimos dias, Deus tem despertado a sua igreja em todo o mundo para levantar torres de vigia, torres de adoração por sua nação. Qual é a importância que uma torre de adoração tem? Cada nação possui uma porta aberta no céu. Quem está na torre de vigia da tua nação? Quem está velando pela tua nação? Aqui em Herrhute, mais de um século, o povo de Deus estava velando na porta da sua nação. O avivamento que surgiu daqui, depois da oração dos irmãos moravianos, gerou um impacto tão forte a nível missionário, que o que aconteceu aqui em 20 anos, em 200 anos, ainda não foi alcançado. Eles enviaram missionários para todas as nações aonde puderam alcançar. O interessante nesse ponto é que há um link entre a cidade de Jerusalém
e as torres de oração e adoração no mundo. Há aproximadamente hoje 15.000 torres de adoração, 24/7 ao redor do mundo. Em Jerusalém, uma já funciona há mais de 28 anos. Deus tem despertado a nação brasileira para ser torres de oração, para ser intercessores da nação brasileira. A cidade de Jerusalém possui 12 portas. A antiga cidade, mas até hoje, essas portas ainda são reverenciadas. Cada porta da cidade inclina para as nações da terra. O Brasil, pela sua extensão, para a glória de Deus, tem 2 portas inclinadas. É assombroso descrever Neemias capítulo 3 e capítulo 4 e perceber que todas as portas de Jerusalém tinham porteiros, tinham atalaias, tinham vigias. Eles estavam ali todo o tempo para proteger a cidade. Ora, se a cidade de Jerusalém tem 12 portas inclinadas para as nações, qual a importância dessas portas atualmente? A sua nação tem uma porta espiritual. Quem está nela? Quem é a torre de vigia? Quem está orando naquela torre? Quem está orando naquela porta? Eu estou em um lugar tão profético, tão poderoso, que depois de Jerusalém, nenhuma outra nação orou mais de 100 anos sem parar, a não ser em Jerusalém. Esse lugar teve uma oração que durou 120 anos. Os irmãos que receberam entendimento de orar, de hora em hora, 24 homens, 24 mulheres, oravam somente 1 hora por dia. Esse entendimento foi tão poderoso que passou de pai para filho. O que nós estamos esperando? O que a nação brasileira está esperando para viver algo que nunca experimentou? Eu quero declarar algo para você. O avivamento só virá quando nós buscarmos de fato. E não há busca sem oração. Não há busca sem intercessão. Não adianta nós dançarmos, cantarmos, ora vem Senhor Jesus, se os nossos joelhos não se dobram. Eu quero convidar você a se mover no nível espiritual. Se você ainda não sabe como entrar nesse mover, eu quero convidar você a fazer parte da nossa caravana que vai subir a Jerusalém para ser treinado como torre de oração 24/7. Quero convidar você a fazer parte da unção profética que durará para sempre. A unção de adoração 24/7. Assim na terra como no céu. O que Deus está fazendo agora, o que está acontecendo agora na eternidade, deve estar acontecendo agora, aqui onde você está. Aí onde você está. Nós estamos em um lugar onde o céu e a terra foram ligados através da adoração. Que o Espírito do Senhor visite a nação brasileira, concorde no coração dessa nação, que é necessário buscar a Deus sem cessar, para que o fogo nunca mais se apague. Em nome do Senhor Jesus, seja ministrado nessa hora por essa palavra, e que haja um mover de Deus em tua vida e em teu coração, que queime até o retorno do Messias. Voltemos a orar, voltemos a buscar. Não nos desliguemos do Adonai, não nos desliguemos da sua presença. A sua presença é amiga, a sua presença é doce. Que nós tenhamos de novo tempo de busca e devoção, e nós fiquemos na torre de oração, na torre de vigília, intercedendo pela nossa nação, até que todos os principados e potestades sejam destruídos e o nome do Senhor seja glorificado e haja, por fim, o maior envio missionário que o Brasil já experimentou. Aqui diretamente de Herhuta, eu quero ministrar sobre ti, Brasil, que haja de novo uma devoção, que voltemos a orar e logo em seguida um desejo de ir às nações da terra. Queima teu fogo em mim, Senhor. Queima teu fogo em mim. Shalom. I send a very special blessing from Herrnhut to the nation of Brazil, and I'm thankful for your investment in the kingdom of God. Herrnhut has been home to the Moravian
brothers who came here to find asylum as they faced persecution in their home country. But it was here that the Holy Spirit touched them and launched them into the nations as far as Paramaribo, Suriname, North America, Labrador, Africa, Asia, Australia. And now Germany has become a target for missions. We desperately need your prayers, and we invite you in the Spirit to come and help us with the harvest that God has prepared here in Germany. Thank you for standing with us. Thank you for your commitment to the kingdom of God. And I bless you in the name of Jesus. Nós queremos convidar você a fazer parte dessa unção na nossa caravana A Viva Europa. Nós iremos a Wittenberg e a algumas outras cidades que fizeram parte da vida de Lutero e estaremos aqui conhecendo toda a história dos irmãos moravianos. Eu sei que assim como eu, você deseja conhecer, porque há muitas pessoas que amam a história do avivamento da igreja. Venha conosco, faça parte dessa unção. Com certeza, a sua vida nunca mais será a mesma. E você vai receber de perto a unção que está nesse lugar. Herrhut, sob as vistas do Senhor. Herrhut, de fato, foi afetado pela glória de Deus. É interessante o que está acontecendo nesse lugar. Adoradores vêm do mundo inteiro adorar aqui, na torre, no cartão postal de Herrhut. Até no inverno, vêm buscar a face do Senhor, orar, cantar e pedir ao Senhor o despertamento que os moravianos um dia receberam. Queremos convidar você, faça parte da nossa caravana e esse lugar marcará a sua vida. Nós queremos encerrar esse documentário aqui na Lavoura de Deus. Nós estamos no cemitério dos moravianos para os que voltaram. E esse é o túmulo de Zinzendorf. Gostaríamos de dizer a você que a obra missionária só terá fim quando o Messias voltar. Assim como Deus usou esse homem, Deus quer usar você. Atualmente, as duas unções que cercam Herrhut têm cercado muitas nações da terra. Há aproximadamente 15 mil torres de adoração 24/7 nas nações. E está havendo um despertamento missionário, um ardor por ganhar almas e por enviar missionários. Oremos para que a nação brasileira seja despertada nesse mesmo ardor que nós estamos vendo aqui. Hoje temos a memória de uma história que nunca terá fim, que será contada no céu. Nós profetizamos que a nação brasileira viverá um tempo onde os filhos dos filhos contarão. Nossos pais começaram a adorar 24/7. Nossos pais enviaram missionários. Que o Senhor te abençoe, Brasil, e levante em ti um clamor que dure para sempre e um amor que envie missionários para as nações. Tschüss! Gente, nós acabamos de entrar na fábrica da estrela de Herrhut. Olha só. Eles estão fabricando ali todo o tempo. O que significa a estrela de Herrhut? A estrela morávia foi fabricada no século XIX em Herrhut, na Saxônia. Porém tem raízes na região da Morávia, hoje República Tcheca. Faz parte das tradições de Natal fazê-la e pendurá-la no primeiro domingo do Advento.
Tradicionalmente, elas foram feitas para celebrar o Natal, especialmente por pessoas de ascendência morávia. A fábrica da Estrela Morávia em Herrhute, Alemanha, foi fechada durante a Primeira Guerra Mundial e sua fabricação foi interrompida. E na Segunda Guerra Mundial, a produção foi interrompida novamente, quando a fábrica foi incendiada. Nessa época, a produção mudou-se para a comunidade morávia na América. Hoje, a maioria das estrelas é produzida por uma fábrica nova em Herrhute, na Alemanha, e na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, fundada em parte por imigrantes da Morávia. O lugar mais importante da Reforma Protestante é exatamente esse lugar. Essa porta foi onde Lutero pregou as 95 teses e onde a reforma de fato começou. Vale a pena reformar pela verdade. Hoje, 500 anos depois, Lutero ainda é lembrado como um homem que trouxe a verdade. Vamos passar por essas portas e declarar 500 anos de uma nova reforma. Nós estamos na igreja do Castelo de Wittenberg, onde Lutero pregou as 95 teses e estabeleceu a Reforma Protestante. Queria convidar você a fazer parte para comemorar os 500 anos da Reforma. Não perca a oportunidade. Inscreva-se já na nossa caravana da Rota dos 500 anos da Reforma Protestante. E você vai viver a maior aventura de toda a sua vida. Até mais. Tchau!